Teremos como tema qualidade da laranja-pera na mesa, o impacto dos porta-enxertos no Nordeste do Brasil. Com vocês, Daniela Carfan, JBT São Paulo, e Mariana Batista, Agroculturas Bahia. Obrigada. Qual que é o seu aqui? Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos a mais um dia de evento, um lindo evento. Esse Dia dos Citros de Mesa que tanto representa aqui para a gente, né? Tanto na citricultura paulista, tanto na citricultura nordestina. Cá estamos. É uma honra muito grande estar aqui. Para quem não me conhece, eu me chamo Mariana Batista. Eu sou engenheira agrônoma, sou a responsável técnica de um projeto familiar e também tenho um escritório de consultoria agrícola no Nordeste, levando informação para mais produtores rurais. Como a temática, a gente vai estar falando hoje sobre qualidade da laranja-pera, impactos dos porta-enxertos no Nordeste. Foi anunciado o meu nome e o nome da Daniela Carfan, mas eu não poderia deixar de falar que mais pessoas foram envolvidas nesse trabalho. A Lígia, que é da ABCM, foi uma das idealizadoras e a gente precisa muito enaltecer esse trabalho que ela vem fazendo, juntando elos da cadeia produtiva dos citros para trazer sempre benefícios em prol. Então, eu queria que todo mundo desse uma salva de palmas gigantesca para a Lídia, porque ela merece. Já que eu estou aqui no palco, a Dani vai estar falando, o Eide vai ter o espaço dela e Lígia, por conta de estar na organização, não está aqui presente no palco. Então, nada mais justo da gente enaltecer e colocar todos os nomes aqui nessa fala. Esse trabalho é um trabalho bem bacana, porque o Nordeste ele vem aparecendo cada vez mais, né, na citricultura nacional. E isso devido a méritos, e o Nordeste tem essa citricultura, não é de hoje. Vem desde o descobrimento do Brasil. Então, o Brasil veio, né, sendo descoberto pela Bahia, e essa citricultura ela nasce na Bahia. O Nordeste tem um mérito, né, de ter desenvolvido, por mutações naturais mesmo, a laranja Bahia e ter levado isso para o mundo. Então, isso, de fato, né, é bem bacana para a gente do Nordeste. Mas, ao longo dos anos, essa citricultura nordestina, que muito fica, às vezes, não vou dizer desapoiada, mas um pouco esquecida, devido à própria conjuntura mesmo dos méritos do Sul e Sudeste, né, de profissionalismo na citricultura. E essa citricultura nordestina, ela vem também através de muitas pessoas que, ao longo dos anos, vem tentando mostrar, né? Então, a gente não pode deixar de falar aqui de José Trindade, que enalteceu a região de Buquim, de Sergipe, né, que apareceu no cenário nacional enquanto um município que representou uma citricultura. A gente não pode deixar de falar da Bahia e grandes empresários, grandes pessoas, grandes consultores. Então, essa citricultura ela vem em desenvolvimento. E esse desenvolvimento é justamente isso que a gente busca através de parcerias, através de muita vontade de fazer dar certo. Eu preciso agradecer também a várias empresas, a várias pessoas, a minha família, a Deus, em primeiro lugar, da gente estar aqui também hoje, nesse momento. E toda essa conjuntura aqui, né, faz com que esse Nordeste esteja aparecendo, né, por próprio mérito. A citricultura nordestina ela tem uma característica muito peculiar. A nossa fruta ela tem uma coloração de casca muito verde, devido à nossa variação climática. A gente tem médias anuais de 24 a 28 graus. Então, a gente vive no calor, de fato. A gente não tem essa degradação da clorofila acentuada e a gente não favorece o carotenoide aparecer. Então, a característica da nossa fruta, casca verde. Não significa que dentro a gente não atenda aos requisitos necessários. Outra característica da citricultura nordestina. Nossa citricultura ela é baseada numa combinação entre porta-enxerto cravo e a copa pera. Por que isso? A gente consegue, ao longo do ano, colher o ano todo com essa combinação. Então, a gente não teve necessidade de mesclar outras opções, já que a gente tinha o fator determinante de ter ou não ter fruta. Então, foi o que foi fluindo para o Nordeste. O que aconteceu
de uns 5 anos para cá, que vocês estão sofrendo com isso, e para a gente, na verdade, veio com o contrário disso. A gente começou a ter muita chuva, começou a ter um comportamento climático diferente. E nisso, o porta-enxerto cravo, ele se mostrou, né, o lado não tão positivo, que seria os aparecimentos das gomoses, que até então, no passado, a gente também não tinha esse problema. Então, com uma combinação, a gente tinha tudo, fruto o ano todo, e produtividade, e uma combinação entre porta-enxerto e copa, que favorecia a nossa citricultura. Quando começou a vir os desafios, começaram a ter que entender novas opções de porta-enxerto para poder fazer com que essa citricultura fosse sustentável. E, a partir de então, novos porta-enxertos, né, começaram a ser colocados no campo, à venda, através de muitos estudos, né. A gente também tem que parabenizar a Embrapa, que nunca desistiu da gente tentar mudar, né, esse direcionamento de uma escolha só genética e ser uma citricultura nordestina baseada em uma escolha genética. A Embrapa, doutor Orlando Passo, doutor Walter, a gente tem que enaltecer todo esse pessoal que sempre lutou por isso. Então, eles nunca desistiram dos estudos, e a gente, através desses estudos, começou a colocar em campo e ver que tinha alternativas. Porém, com aquela mesma nuance, nossa copa era laranja-pera. Então, como entender se internamente essa planta ela tem diferença? Ou essa fruta tem alguma diferença, né? Já que é pera, só muda o porta-enxerto. Isso aqui foi a agenda, né, do que a gente vai estar falando aqui, né? Introdução, linha do tempo, escopo, materiais e métodos, uns dados e os próximos passos. Nossa região, ela começou a ter uma pujança grande, que se chama CEALBA, porque junta Sergipe, Alagoas e Bahia, por um ganho de área plantada pro milho. Então, o milho conta nessa região CEALBA em torno de 450 mil hectares. Os grãos ganham holofotes brasileiros e, de fato, leva a desenvolvimento. Nessa ida, a laranja também ganha esse holofote, e a gente traz para a região também a fruticultura como um viés de oportunidade para ganhar, de fato, o mérito de ser enxergada essa citricultura. Então, essa terminologia CEALBA é por isso, é Sergipe, Alagoas e Bahia. E essa citricultura dentro do CEALBA, estima-se que esteja em torno de 150 mil hectares, divididos entre maior parte na Bahia, entre 75%, e o restante no Sergipe. Existem dados oficiais, muito pouco. Essa citricultura nordestina ela é meio invisível. O produtor lá ele ainda permanece de uma forma informal e invisível. E produtores, às vezes, de 50 mil plantas e tudo mais, ainda vivem nesse estilo produtivo, mas isso tende a melhorar. Então, nossa região tem 2 grandes eventos, e um dos quais a citricultura ganha notoriedade. A ABCM já tem 2 anos participando efetivamente desses eventos, levando painel técnico, levando produtores daqui para conhecer essa citricultura nordestina. E nesse CEALBA desse ano surgiu essa ideia e essa vontade de coletar mais informações para, a partir daí, ter planejamentos e também ter direcionamentos de como conduzir essa citricultura em desenvolvimento. Isso foi em março. A gente oficializou essa parceria, né, entre a BCM e Nordeste, lá pelo escritório de consultoria meu, que eu conduzo, e a gente, de fato, vai estar levando essa construção de estar coletando a maioria dessas informações e estar também transmitindo de uma forma clara para que tomadas de decisões assertivas sejam possíveis através de dados. E essa parceria vai fazer com que essa citricultura nordestina tenha um forte ponto de apoio, baseado, de fato, nesse profissionalismo tão bonito que é a citricultura paulista. Então, essa parceria, junto com a BCM, esse primeiro é o primeiro estudo, mas muitos virão aí para poder também intercambiar e, de repente, também os olhares paulistas ou mais produtores estejam com vontade de diversificar essa produção para esse território que até então é livre do greening, né? Somos área livre. Então, a região assim privilegiada por Deus de não ter essa praga tão devastadora da citricultura.
Então, essa linha de tempo, de março para cá, a gente está em setembro, foi em torno de 6 meses de tempo, mas de bastante trabalho. Decidimos o quê? Que iríamos enviar pelo menos 3 lotes de frutas para cá, para elas serem analisadas, e a gente está trazendo aqui de primeira mão algumas variáveis desse trabalho, e também dizer que esse trabalho vai ser contínuo. Por que foi possível fazer esse tipo de delineamento de trabalho? Há 5 anos atrás, em áreas próprias, a gente foi plantar e a gente chama lá de nesga, uma área pequena, né, que não era tão representativa. E com essas opções de porta-enxertos da Embrapa, os citrandarins, e os viveiros já oferecendo alguns, nossas áreas eram irrigadas, eu não tinha noção do que era isso a nível de futuro para a gente ter escolha, só sabia que precisava diversificar. Então, nada mais justo em uma área pequena, cada fileira dessa só cabiam 46 plantas, contei com o apoio, o pessoal da Citrograf doou alguma variedade, o pessoal da Maratá também dos viveiros. Então, desde lá de trás, de 5 anos atrás, já foi algo em conjunto, porque eu raciocinei em uma área comum, a única diferença que vai ser o porta-enxerto, vai ser no mesmo solo, mesmo trabalho de implantação de pomar, vai ser irrigado, todos os tratamentos vão ser iguais. Então, seria uma área realmente muito boa para se fazer um teste, para que tomadas de decisões futuras, internas nossas enquanto produtores, fossem baseadas no que a gente estava vendo ali, de fato, de comportamento de planta. E se tornou, de fato, hoje, a base desse trabalho aqui que a gente está desenvolvendo, que é a coleta dessas frutas baseadas em porta-enxertos diferentes, a gente entender internamente o que cada porta-enxerto pode contribuir para uma característica de fruta na copa pera D6. Todas as características produtivas são iguais. A única diferença é o porta-enxerto utilizado aí para a gente mensurar as características internas. Então, devido a isso, foi possível. Esse pomar ele foi plantado em 2020, o espaçamento é 6x2, é uma citricultura intensiva, lá a gente não tem green, mas ainda assim a frequência de entradas de pulverizações, elas entram pelo menos a cada 21 dias, respeitando as pragas locais e também estratégias fisiológicas produtivas baseadas no Nordeste em si, enquanto características de altas luminosidades, radiações solares e também a gente tem muita umidade lá. Lá é um ambiente que, apesar da gente não ter alguns tipos de limitações, essa umidade também desfavorece a gente em alguns sentidos. Então, essa frequência de pulverização. O nome dessa propriedade se chama Fazenda Vanessa e foi a partir de lá, da coleta dessas frutas, que esse trabalho de hoje está sendo mostrado aqui. Os materiais e métodos foram uma quantidade de amostragem de fruta colhida, que aí entrou muito o pessoal da Paripasso, ajudando a raciocinar uma forma de amostragem ideal e tanto a forma de envio para poder chegar em condições de se fazer uma pesquisa válida. Foi por amostragem, então não foi só de bacheiro de fruta, não foi só da parte do alto, foi de uma forma que essas frutas chegassem de uma forma representativa para aqui. A quantidade foi sempre acima de 10 quilos de fruta para poder se fazer. A minha laranja pera, ela simplesmente não ela não tem muito limoninho, não tem aquela característica de rotular essa laranja pera do Nordeste como algo geral. Então, a gente está construindo que porta-enxertos podem, sim, levar características de fruta interna, e isso é importante para todo mundo, para o produtor entender o que ele tem de produto, para a indústria que está comprando a nossa mercadoria também entender que laranja-pera não é tudo igual, e eu acho que para a ciência também, de fato, direcionar pesquisas futuras baseadas em manejo e porta-enxerto. Então, não é só uma variedade diferente que vai requerer manejos diferentes. Porta-enxertos diferentes podem requerer manejos diferentes e termos resultados diferentes. Ou seja, um leque gigantesco, né, de oportunidades que temos a partir desse estudo. Então, foi assim que se deu. Iambu, Salvador, Campinas, Araraquara, menos de 48 horas. E temos aqui 3 amostragens em tempos distintos, né, de colheita. Por que foram 3? A gente está obedecendo, de fato,
o calendário da propriedade, foi quando o produtor vendeu aquela fruta. Então, não é algo mascarado nem nada desse tipo. Essa fruta ela foi comercializada. Então, essa fruta comercializada teve qual característica interna? Ela foi vendida, mas a gente não sabe o que é que tinha ali dentro. Então, a gente aproveitou sempre esse calendário das fazendas, da fazenda própria para estar fazendo o estudo. Então, aqui na esquerda, a coleta, essas plantas têm 5 anos, igual eu falei, espaçamento 6x2, é irrigada no gotejo, de poço, e a gente pesava direitinho as sacarias para ter 5 quilos em cada um, acondicionar direitinho na caixa para poder estar enviando. Essa parte da apresentação, eu vou passar a palavra para a Daniela Carfan, que ela representa a JBT, que é parceira também, que fez toda essa contribuição enorme de estar trazendo com transparência essa coleta de dados, porque a nível de produção rural mesmo, o produtor, principalmente do Nordeste, ele fica muito avulso do que vem da indústria de características da fruta. Seu Brix foi tal, seu Reis foi tal. Mas, às vezes, a gente não tem uma segurança tão grande de como foi feita toda essa avaliação, e essa carga ela é validada para ser paga baseado nisso. Então, assim, esse trabalho da JBT mostrou bastante assim, o tanto de seriedade que tem que existir, até para o produtor ter segurança de entender o que ele tem de produto, e, a partir daí, também se organizar e buscar fazer algo melhor para o seu ambiente produtivo. Então, vou chamar a Dani agora para ela levar esse segundo momento da palestra. Eu agradeço aqui a fala. Queria sempre ressaltar que essa citricultura nordestina existe grandes nomes, grandes pessoas, grandes consultores, e, para mim, é um privilégio. Eu estou há 17 anos na citricultura, mas está aqui trazendo essa citricultura do Nordeste para ser compartilhada com todos, pois ela também faz parte dessa citricultura brasileira que tanto nos orgulha. Dani, sua vez. Bom, obrigada, Mariana. Vamos continuar. Assim, para mim é uma alegria, um prazer gigantesco estar aqui mais uma vez. Agradecer a Lígia e toda a organização do ABCM. Eu conheci a Mariana, na verdade, no 13º Citros de Mesa. Nós não nos conhecíamos, e em 2 anos nós tivemos vários eventos, nos conhecemos, fui até o Nordeste, e a gente está trazendo com muito carinho, com muita seriedade, um trabalho que, de verdade, gente, é um bebezinho, de bebezinho mesmo, porque ele só tem 3 meses. Então, esses dados, essas informações, elas são preliminares. Nós queremos continuar, né, Mariana, Lígia, Eide, esse trabalho, porque nós precisamos de mais dados, né? Eu costumo dizer que tudo, os meninos que trabalham comigo sabem, né? A gente sempre tem que ter pelo menos uma safra, a gente tem que ter pelo menos um ciclo, a gente tem que ter pelo menos um ano de todas as coisas para a gente poder tomar qualquer decisão. Ontem e hoje nós falamos muito sobre isso, ao longo do dia vai ser dito, a importância de informações, de dados, de como a gente analisar essas informações para que gerem conhecimento e boas estratégias para as nossas tomadas de decisão. Então, eu vou explicar para vocês como é que nós fizemos depois que essa laranja viajou de Bahia até Araraquara. Quando chega na planta piloto, aqui a nossa planta piloto é em Araraquara, estão todos convidados também para conhecer, se quiserem, no final vai ter meu e-mail, podem entrar em contato para conhecer e saber como é que nós tratamos as tão queridas laranjas que vocês cultivam no processamento industrial. Aqui é para ela virar suco e os seus subprodutos, focando a industrialização, tá? Então, essa é uma extratora industrial, do mesmo jeitinho que os processadores têm lá nas fábricas deles. Então, as amostras chegam, a gente reidentifica do jeitinho que a Mariana manda, para que a gente não perca nenhum tipo de rastreabilidade. Não temos ainda nenhum sistema informatizado, tá? Mas tudo bem anotadinho, registradinho para gerar os dados. Então, a gente pesa cada uma de novo para ver se perdeu algum peso no transporte. A gente conta o número de frutas para que a gente possa fazer o cálculo que a gente chama de frutas por caixa, que eu vou falar alguns dos jargões da indústria cítrica aqui, né? O frutas por caixa, para a gente, é o que dá a ideia do tamanho da fruta.
E nós processamos nessa extratora usando o princípio convencional que a grande maioria dos processadores usam no mundo, que é o que a gente chama da extração por copos, o princípio FMC, que a gente chama nos livros, em geral aparece assim. E a gente usa o que nós chamamos a configuração padrão, a configuração tipicamente usada por todos os processadores. Então, a gente não fica mudando o setup da máquina, a gente fixou um setup para usar em todo esse estudo. E fazemos todas as análises da fruta e do suco. Vou começar a usar a referência da CEAGESP para análise da fruta. Agora, podemos incluir também esta referência quando nós gerarmos as informações da fruta. Quando a gente fala da fruta, gente, para nós da indústria, o que nos interessa é o que está dentro. Diferente do que foi falado na palestra anterior, o exterior da fruta não é importante para a gente. O que a gente precisa saber é o que está lá dentro. Então, por isso que a gente corta a fruta, é exatamente isso aqui, ó, a mãozinha dos nossos analistas lá. A gente mede a espessura de casca para eu saber qual a regulagem que eu vou colocar na minha máquina para descascar, digamos, essa fruta e fazer a extração do suco, número de sementes, as dimensões, nós tiramos foto, trituramos essa fruta para fazer o teor de óleo disponível, porque o óleo é um importante ingrediente também na recuperação industrial. Então, nós fazemos o processamento. Então, essa extratora aqui, a gente alimenta, a gente processa, faz a separação de todo o balanço de massa. Como a quantidade de fruta é bem pequena, para poder transportar por avião, a gente faz só uma filtração manual. Então, esse é um ponto também que, para o futuro, isso pode ser aprimorado. Nós fazemos a filtração em equipamento típico da indústria também. Só que, para isso, a gente precisa de volumes maiores. Então, nós decidimos também, no grupo de trabalho, né, manter essas quantidades pequenas, por enquanto, para poder aumentar a amostragem. Mais adiante, aí a gente pode vir com o transporte para poder fazer esse balanço de massa completo que a gente fala. Mas é suficiente e válido para fazer as análises de qualidade que tanto nos interessa. E quais são as análises que a gente faz? BRICS, que é o teor de açúcares, a acidez, o ratio, que a gente chama, né, que é a relação BRICS-acidez. Isso é muito importante para o mercado internacional. Qual é o ratio que se vende? E isso vocês vão ver, o ratio da variedade lá, ela permanece muito na faixa dos 15, 16, 17, que é o que todo mundo gosta para vender no suco. pH, teor de óleo, boron pulp, que é uma análise também que se faz, teor de vitamina C, teor de pectina, esperidina. Todos esses são parâmetros comumente medidos e validados pela indústria, ok? E a teor de limonina. Esse é um ponto que eu gostaria de chamar a atenção para esse estudo, que nós tínhamos muita preocupação, né, Mari? Porque a gente sempre ouve, a fruta do Nordeste tem limonim alto, fora do padrão. E essa era uma coisa que nos preocupava. E, de fato, na primeira amostragem, nós vimos valores bastante elevados. Por isso que nós falamos, vamos continuar os estudos com os diferentes porta-enxertos. E qual foi a nossa surpresa? Que nessa coleta de agosto, esses níveis caíram praticamente já dentro das especificações industriais. Então, por isso que a gente até conversou, né, Lígia? Mostramos, não mostramos, a gente quis trazer para vocês, mesmo sendo dados ainda preliminares, e eu reforço, todo mundo com celulares aí, é uma foto. Nós temos que montar o filme todo ainda. Então, a gente precisa dessas parcerias para que a gente entenda todas as variáveis. Nós estamos incluindo, né, Mariana, teor de pluviosidade, questão de chuva. A gente precisa incluir, se possível, também as questões de temperatura, porque a gente sabe que o limonim, reishi e outros fatores são afetados por chuva, por temperatura, e um ponto crucial, gente, idade do pomar. A gente tem experiência lá na indústria que os pomares
animais mais novos, normalmente eles vão ter uns briques mais baixos, uma espessura de casca mais grossinha, então tende a dar um limoninho um pouco mais alto. Então, essa é a importância, como o Lucato falou logo na abertura, de você fazer isso 1 ano, 2 anos, e acompanhar isso para realmente entender o impacto das condições climáticas, o impacto dos porta-enxertos, dos tratos culturais na qualidade do suco, quer seja para o mercado de fruta fresca, quer seja para a indústria. Então, estes são os dados muito preliminares, né? A gente tem o eixo, olha, a curva do limonim decrescendo, a teor de óleo na fruta, a gente está precisando acompanhar, e o teor de suco em valores bastante elevados. O que é importante para a gente, mais do que o número em si, aquele gráfico, é nós entendermos que nós precisamos continuar isso. A cada 2 meses, mais ou menos, né, Mari? Conforme for a colheita, para que a gente acompanhe a realidade dos fatos, né? Completar esse ciclo de pelo menos 12 meses, né? Um ciclo para a gente ver, e observar essas características do suco e da fruta em diferentes períodos do ano, com a influência de chuvas e de temperatura, porque isso afeta muito as características do suco e os seus ingredientes. É importante também a gente ir acompanhando isso. Qual que é o melhor período? Porque pode ser, como a Mari disse, todas essas coletas elas foram vendidas. Uma laranja linda, uma laranja muito boa. Pode ser que aquele momento específico não atenda os padrões internacionais de suco para exportação, mas a fruta serve para o mercado interno. Ou, muitas vezes, pessoal, ele serve para um produto que a gente chama de blending, de mistura. Eu tive o prazer também de ir esse ano, em maio, num evento lá em Rio Grande do Sul, em Liberato Salzano. Eles organizaram, e uma das falas também foi ao contrário do que a gente tem aqui no Nordeste. Lá eles têm reixos muito baixos, 11 e 12, e é o real deles, e o limoninho deles é baixo. E ainda assim, eles precisam vender o produto para casas de blendagem, porque para atingir algum parâmetro. Então, isso que a gente queria trazer para vocês hoje, com muito carinho e com muito prazer de poder fazer um trabalho dessa magnitude, que é entender os parâmetros de qualidade, entender os parâmetros que são importantes para a indústria também, porque a indústria também precisa de rendimento, de qualidade, e atender os padrões internacionais. Mas de que forma que a gente pode, eventualmente, fazer ajustes no manejo, numa adubação, escolher melhor o porta-enxerto para que a gente possa adequar e atender todos esses parâmetros fisicoquímicos. Então, de novo, é uma foto, é um bebezinho que a gente está aí crescendo, fazendo ele desenvolver, para que a gente consiga realmente ganhar conhecimento, compreensão dos fatores que são importantes para essa cadeia estar cada vez mais fortalecida. Agradeço, Mariana, a confiança, Lígia, todos vocês que nos deram essa oportunidade de fazer parte desse projeto tão importante, e ficamos também à disposição para outros trabalhos e necessidades que a cadeia tenha do ponto de vista industrial. E aqui são os nossos contatos, né, Mariana? A gente resolveu colocar uma frasezinha, né, que a gente tem que começar a fazer, né? Só não erra quem não faz nada. Então, assim, a gente está aqui com muita vontade, com muito empenho de fazer esses trabalhos para fortalecer essa cadeia que a gente tanto gosta, né? Vamos fazer nossos contatos, Mari? Vem cá. Nossos contatos. Obrigado, Mariana. É um prazer poder estar dividindo esse palco aqui com você, a referência hoje na citricultura nordestina. Obrigada. Aguardem, por favor. Eu gostaria de pedir aos diretores, por favor, volte, Mari. A Lígia vai entregar agora aqui uma lembrança e um agradecimento a vocês pela brilhante participação. E vocês também vão participar. Foto oficial lá no cantinho, por favor, Lígia.